Olá, vamos dar continuidade à nossa aula com história agora. Vamos lá? Vamos abrir na página 78. Nós iniciaremos essa aula falando sobre direitos que acompanham os deveres. No final, quando terminar, a professora vai colocar um videozinho para vocês assistirem e gostaria que vocês estivessem prestando bastante atenção, que fala sobre os direitos da criança, tá? E que depois a professora vai fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? Sobre os direitos da criança, tá? Mas também nós temos deveres a cumprir, né? Então vamos ler aqui um pouquinho? Olha só. É importante saber que em nossa sociedade não temos só direitos, mas temos deveres, né? Todo mundo acha que só temos direito. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Mas temos deveres a cumprir na nossa sociedade, sim, né? E burlar os direitos é crime. O que é burlar? Você não fazer o que é correto. Lembra que a professora falou? Se um sinal está vermelho, mas não tem nenhum carro, é correto eu passar no sinal vermelho? Não, tem que esperar, né? Um exemplo só, tá? O exercício da cidadania exige um cumprimento dos deveres. Alguns desses deveres são promover a paz. Então, lembra que a professora sempre está falando na sala de aula? Não vamos brigar, que não sei o quê, que não sei o quê. Olha só, também tem que cumprir a paz aqui na nossa sociedade, aqui tá falando, tá vendo? Um desses deveres. Não é só a lei de Deus, é a lei aqui na terra também. Existe essa lei que tem que promover a paz, a compreensão, a cooperação da amizade, né? Agir de forma responsável, buscando o bem de todos. Cuidar do lugar onde vivemos, preservando a natureza, os patrimônios, né? Há pouco tempo nós vimos aí um rapaz que destruiu o coqueiro da Rua Amando, né? E foi registrado, acharam que ele pegou ele e tudo, né? Mas é correto a gente fazer isso? Por que fazer isso, né? Não é certo, né? Então não devemos fazer coisas que não é certa, né? Então nós devemos cuidar do nosso patrimônio público, né? Respeitar os outros, votar para escolher os nossos representantes, acompanhar o trabalho dos governantes. Nós podemos acompanhar, sabia? Fazer o bem e praticar solidariedade. É o que vocês fazem, lembra quando tem campanha para trazer sabonete para arrecadar para ir para o asilo, produtos de limpeza, produtos de higiene? É solidariedade. Você doar sua roupa que não serve mais, é solidariedade. Você dá um lanche, como a gente já falou em sala de aula, né? Dar um lanche para uma pessoa que está com fome, é solidariedade. Você escutar uma velhinha falando que quer falar, é uma solidariedade, né? Vamos ler os quadrinhos aqui agora? Eu gostaria que todas as crianças tivessem um lar. É verdade, né, gente? Tem crianças que não têm lar, né? Ou tem um lar que não é um lar, né? Lembra nas fotos que nós vimos nas favelas, né? As crianças não têm água encanada, não têm esgoto, não têm luz, né? Não é um lar adequado para uma criança viver, né? E ali existem várias doenças, né? E assim, não existem crianças abandonadas, né? Também tem crianças que dormem na rua, gente. Olha só, né? Que judiação. Muitas delas foram abandonadas pela sua mãe, pelo seu pai, dormem ali na rua, preferem viver na rua do que viver nas suas casas, né? Porque os pais maltratam. Eu gostaria que só existissem políticos honestos. Infelizmente, né? Como eu disse para vocês, nós seres humanos não somos perfeitos, né? Infelizmente, no mundo existem pessoas que não é perfeita, né? Mas quem está no poder deveria, né? Ser perfeito, né? Mas infelizmente não é. Eu gostaria de que todas as crianças pudessem ter uma boa alimentação. É verdade, né, gente? Lembra que a gente estudou em ciências que todas as crianças para um bom desenvolvimento físico e mental precisam de uma boa alimentação?
que teve criança até que prometeu para mim que ia comer um pouquinho mais de alimentos verdes, né? Porque a gente precisa ter uma alimentação bem colorida no nosso prato, né? E uma boa alimentação. Tem criança que nem almoça, às vezes não tem janta, né? É muito complicado, principalmente essas que moram na rua, né? É muito complicado. E que ninguém passasse fome, ele tá falando. É verdade, gente. Se a gente for olhar, né, a gente chora. Muito complicado, né? Agora, na página 78 ainda, na número 1, tá falando assim: reflita sobre os direitos apresentados acima e escreva um dos deveres que você costuma cumprir como pequeno cidadão. Qualquer coisa que você consiga cumprir como pequeno cidadão, tá? Virando a página, observe a tabela a seguir e pinte os direitos que acompanham os deveres. Ou pintar da mesma cor, tá? Ou numerar. Por exemplo, 1 nos direitos, 1 nos deveres, 2, entendeu? Por exemplo, ó, ter acesso à escola, estudar com responsabilidade. O livro já deu aqui, tá? No pontinho lá, com Paulo e Mila, ele está falando assim, ó: pensando nos direitos e deveres como cidadão, escreva no caderno um direito que você ainda não vê acontecer em todos os países. Então, dá uma pensadinha, pode pesquisar, tá? Se quiser pesquisar, e escreva no caderno. Devemos lutar para que todos os direitos sejam respeitados, diz Paulo. Aí, Mila diz assim: e ao mesmo tempo ter consciência dos deveres e cumpri-los, né? Aí, ó, para pensar, olha o pensamento aqui que tá falando aqui da Bíblia, ó. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Olha só, em breve todos estaremos lá um dia, né? Aqui atrás tem jogando e aprendendo. Lembra que a professora deu um enigma para vocês? É um enigma, tá? É um enigma e vocês vão aqui fazer. Como sempre, a professora fica em sala de aula, então quem tem dúvida, termina de assistir tudo, depois volta lá e a gente esclarece as dúvidas e faz as correções. Combinado? Vamos fazer na página 81. Olha só. Tem a balancinha ali do direito e do dever. Número 1. Veja a imagem abaixo e relacione com o que aprendemos sobre os direitos e deveres, tá? Então, você vai relacionar o direito e o dever. Eu tenho o direito, mas também eu tenho o dever disso, entendeu? Observe as cenas A, B e C e desenhe no espaço abaixo quais atitudes seriam adequadas no exercício da cidadania. Tá? O que deveria ser certo, tá? Tá fazendo alguma coisa errada nas imagens em cima. Embaixo vocês vão falar o correto, tá? Certo? Virando a página, nós temos uma charge aqui, tá? A charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, fazer uma brincadeira com situação do cotidiano. Analise a charge ao lado. O sorteado para o atendimento foi o paciente número 3. Está em algarismo romano lá na charge. Na mãozinha dela está o número 3. Aí, eles estão lá, ó, tá vendo? Qual é a denúncia feita pelo cartunista? Ou seja, que direito esses cidadãos não estão sendo atendidos? Tá? Então, veja bem, pensa se a nossa saúde, o atendimento é assim, tá? Esse problema ocorre em muitas cidades do Brasil. Por que você acha que isso acontece? Muitos lugares acontecem isso, gente. No governo de uma cidade, quais seriam as pessoas responsáveis por resolver o problema apresentado na charge? Como cidadãos podem modificar essa realidade? Então, pessoal,
pensem para responder, tá? Pode pedir ajuda para a mamãe, para quem estiver lá do lado. Se não conseguir fazer, a professora está na sala, tá? Acabem de assistir os vídeos, que vai ter esse e mais o da musiquinha. Aí depois, para não atrapalhar o amiguinho, porque quando a gente entra na sala, o amiguinho que tá assistindo ainda escuta a nossa conversa, acabem de assistir, tá? Tudo o vídeo e depois a gente vem e vamos tirando essas dúvidas e fazendo as correções. Combinado? Um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.